Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa leitura. Hoje vamos ler Isaías 41 e 42 e vamos ler também o capítulo 12 de Hebreus. Vamos à nossa leitura? Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir no Oriente aquele a cujo passo segue a vitória? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele os transforma em pó e com o seu arco em palha que o vento dispersa? Ele os persegue e avança em segurança, por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Que texto interessante, né? Deus aqui chamando todas as nações para um julgamento, perguntando: quem é que fez isso? Quem é que fez aquilo? Quem que fez aquele ganhar? Quem que fez aquele vencer? Quem que fez aquele ser destruído? Quem? Eu, diz o Senhor. Eu. Aqui está a chave interpretativa da geopolítica. A política mundial tão debatida aí pelos cientistas políticos da nossa época, eles não alcançam essa verdade que nós estamos lendo aqui. Que quem faz as coisas, quem tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, é Deus, é o Senhor, é o Yahvé. Os países do mar viram isto e temeram, os confins da terra tremeram, eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro e diz a seu próximo: seja forte. O artífice anima o ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é meu servo, eu o escolhi, não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Deus tem uma relação especial com o seu povo. Todas as nações obedecem a Deus, são governadas, conduzidas por Deus, são levantadas ou rebaixadas, são honradas ou destruídas por Deus. Mas de todas as nações pertencentes ao Senhor, tem uma nação com quem ele tem uma relação paternal, uma relação graciosa, que é o seu povo. O seu povo. O Israel de Deus. Nação essa que é formada pelos crentes em Jesus Cristo, como a gente aprende à luz do Novo Testamento. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor. Os que fazem guerra contra você, Israel, contra você, igreja, contra você, povo de Deus. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel,
pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Vocês já viram essa expressão aqui, Santo de Israel, ser repetida várias vezes aqui no livro de Isaías? Pois é. Me parece claro que essa é uma expressão que aponta para Jesus, o Messias, o seu Redentor, aquele que vai te redimir, que vai te resgatar, que vai te salvar. Ele é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante e novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Você, Israel, você, verdadeiro Israel, você será resgatado e redimido por Cristo. Você se alegrará nele. Você será preservado. Inclusive, você será instrumento de juízo sobre aqueles que rejeitarem o Senhor. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem suas razões, diz o rei de Jacó. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Contem-nos as profecias anteriores, para que as examinemos e saibamos se elas se cumpriram. Ou falem-nos a respeito das coisas futuras. Anunciem-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, seja boa, seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem. Abominável é quem os escolhe. Do norte suscitei um homem, e ele vem. Desde o oriente, onde nasce o sol, ele invocará o meu nome. Pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que o possamos saber? Quem falou disso antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o primeiro, eu sou o que primeiro disse a Sião: Eis-nos aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém. Entre eles, não há nenhum conselheiro, a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada. As suas obras são coisa nenhuma. As suas imagens de fundição são vento e vácuo. Irmãos, nessa segunda metade aqui do capítulo 41, nós vemos aqui palavras duras, né? Aqui parece que Deus está se dirigindo, em alguns momentos parece estar se dirigindo ao seu povo, mas eu creio que não. Exponha a sua causa, apresente as suas razões.
Bom, eu precisaria estudar um pouco mais aqui, mas daqui está dizendo que o Senhor desafia os deuses, né? Então é possível que essa seja uma palavra direcionada às outras nações, para que se aproximem e para que se justifiquem diante de Deus. E Deus está dizendo que o que ele anunciou foi feito, né? Enfim, ele suscitou um homem, e ele vem desde o Oriente e tal. Ele invocará o meu nome, então está anunciando também a Cristo. Fala aqui, ó, a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Então é Deus quem anuncia e realiza as coisas. Mas essa segunda parte mais complicada, né? Muito bem, vamos ao capítulo 42. Nós temos aqui no livro de Isaías algumas vezes em que é referido o Santo de Israel, como eu mencionei anteriormente. Mas também há uma outra expressão bastante comum, que é a respeito do servo do Senhor. Eu acredito que daqui do 42 em diante, a expressão o servo do Senhor vai aparecer de modo mais rotineiro, com mais frequência. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Quem é o servo do Senhor? Parece que este é Jesus, o Cristo, o Messias. Então, me parece que o cumprimento máximo dessa profecia é a respeito de Jesus. Mas, em certa medida, também pode ser aplicado, por exemplo, ao apóstolo Paulo, que anuncia o direito para os gentios, anuncia a justificação pela fé. Não estou me recordando aqui agora, mas há um texto de Paulo que parece indicar uma certa noção que ele tem de ser ele esse servo que também anuncia a justiça de Deus através da fé. Então, na medida máxima do cumprimento disso, certamente é Jesus. Mas certamente também pode ser aplicado ao apóstolo Paulo, que anuncia às nações a justificação pela fé, e a outros apóstolos que também fizeram isso. E também, em certa medida, se aplica a todos quantos são chamados pelo Espírito e anunciam o Evangelho com fidelidade às nações. Então, esse é o servo do Senhor. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, e dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Está vendo? É a respeito de Cristo que Isaías está falando. Ele é o mediador da aliança. Ele é a luz para os gentios. Ele é quem fez isso. Ele é quem anuncia a justiça. Ele é quem estabelece a paz. Mas todos quantos são usados por Deus, são capacitados por Deus para anunciar o Evangelho, acabam, em menor medida, claro, se assemelhando
a este servo do Senhor, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Então essa questão da imagem é sempre muito perigosa. Deus está sempre se contrapondo às imagens de escultura, às representações visuais de Deus ou de qualquer divindade. Ele não compartilha sua glória com nenhuma dessas coisas. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam em Sela e clamem do alto dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas e farei secar toda a sua vegetação. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Essas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo? Olha aqui de novo, hein? O servo. Que servo é esse? Será que é o Cristo? Parece que agora ele está falando do servo povo, né? Do povo de Deus. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem eu envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo e ninguém diz: devolva. Quem de vocês dará ouvidos a isto? Quem dará atenção e ouvirá o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Por acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Ateou fogo em tudo o que estava em volta deles, mas eles não entenderam. Ele os queimou, mas eles não fizeram caso. Então parece que no capítulo 42 ele faz um contraponto entre o servo e os servos. O servo perfeito e os servos que falharam em cumprir a vontade de Deus. E agora vamos a Hebreus capítulo 12.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmãos, aqui fala de uma nuvem de testemunhas. Então, vamos nos lembrar do capítulo 11 que a gente leu na leitura anterior. Capítulo 11, temos ali uma galeria, um hall de pessoas que viveram no passado pela fé. Então, diante destes, que agora estão lá na igreja triunfante, eles estão na arquibancada, nós estamos rodeados por eles. Nós agora somos parte da igreja militante, estamos na arena de batalha, estamos cercados dessa nuvem de testemunha de gente que já passou por essa arena de batalha aqui. Então, olhando para eles, tendo em vista o que eles foram, o que eles fizeram, então o que temos que fazer? Nos livrar do peso do pecado que se apega a nós. Tudo que nos embaraça, tudo que nos limita, tudo que nos impede de avançar na carreira que nos está proposta, devemos nos livrar disso, para que então corramos com perseverança essa carreira, para que possamos continuar firmes, correndo perseverantemente no caminho que temos que seguir. Além de nos livrar e correr, devemos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Autor porque foi ele quem deu origem à nossa fé. E consumador no sentido de que ele vai levar até o seu propósito último, até o seu propósito final, a fé na nossa vida. Então, olhando para ele. Por que devemos olhar para ele? Porque ele é o nosso grande exemplo. Temos uma grande nuvem de testemunhas? Sim. É importante olhar para o que eles fizeram? Sim. Mas principalmente olhar para Jesus. Por quê? Porque ele é o nosso exemplo máximo. Ele trocou a alegria de estar com o Pai, suportou a cruz sem se importar com a vergonha que ele passou, e agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Então ele venceu. Ele realizou todas as coisas, abrindo mão de muito conforto, de muita alegria, para realizar a obra de Deus. Então devemos olhar para ele. Devemos ainda pensar nele. Pensar naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. É muito comum a gente conversar e lidar com pessoas que não suportam ser confrontadas, ser desafiadas, não suportam ouvir que alguém mentiu a respeito delas, não suportam ser, enfim, alvo de fofoca. Eles querem resolver o problema com as próprias mãos. E aqui o autor de Hebreus está nos dizendo, olha, peraí, não. Olha para Jesus e pensa nele. Ele sofreu uma oposição dos pecadores contra si mesmo muito maior do que vocês. Então, olhem para ele, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Quando que a gente se cansa? Quando que a gente se desanima? Quando a gente começa a olhar para as pessoas, quando a gente começa a olhar para nós mesmos. Devemos olhar para Cristo, para que a gente não se canse nem se desanime. E aqui do versículo 4 em diante, nós vemos aqui um importante recurso de Deus para trabalhar a nossa vida. Lembra, a carta aos Hebreus é uma carta sobre perseverança na fé em Cristo. Ele aqui vai falar de um recurso de Deus para nos fortalecer nessa caminhada. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, ou seja, vocês não morreram. Vocês estão lutando contra o pecado,
tá difícil, tem muitas oposições, pessoas se opõem a vocês, mas nessa luta vocês não suportaram o máximo possível. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Irmãos, o recurso de Deus aqui é a disciplina. E ele nos disciplina, ele nos castiga, ele nos repreende, ele nos corrige para nos fortalecer. Se a gente ignora, se a gente despreza as correções, a disciplina de Deus na nossa vida, nós somos como filhos bastardos. Na verdade, não somos filhos de verdade. Deus nos ama e como filho ele nos corrige. Para quê? Para que nós sejamos fortalecidos e sejamos perseverantes. Por que muita gente não está acostumada em seguir até o fim nas coisas que realiza? Porque não foram disciplinados pelos pais. Porque não foram auxiliados pelos pais através da disciplina, através da correção e da repreensão, a fazer o que deve ser feito e a não parar enquanto não terminar as coisas. Então tem muita gente que desanima fácil, que cansa, não consegue pegar uma tarefa e fazer do início ao fim. Por quê? Porque faltou na vida deles disciplina. E muitas vezes Deus aplica a disciplina na nossa vida para nos fortalecer, nos ajudar a chegar até o final dessa caminhada, dessa carreira que nos está proposta, como foi dito nos primeiros versículos. Olha só, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos os cristãos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Com base nisso daqui, já teve servo de Deus que questionou a sua própria salvação. Olhou para os lados e não viu perseguição alguma, não viu dificuldade alguma, não viu nenhuma luta e falou: Senhor, traz luta para a minha vida, porque isso é comum a todos os cristãos e eu não estou sofrendo. Bem diferente dos cristãos da nossa época, não é? Que oram o tempo todo para Deus livrar eles do sofrimento. Que oram o tempo todo por cura, por libertação, para Deus afastar os problemas. Bem diferente, não é? Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam. Alguns não tiveram, né? E nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos também ao nosso pai espiritual para vivermos? Então é natural. Ora, se nós tivermos pais que nos corrigiram e nós os respeitávamos, por que a gente não vai suportar a disciplina do nosso Deus? O problema é que muitos de nós não tiveram pais que disciplinaram e que os corrigiram, né? E aí é mais difícil ainda entender a disciplina de Deus e suportá-la e amar a disciplina de Deus. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, os nossos pais terrenos, segundo melhor lhes parecia, e muitas vezes até falhavam, não é? Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, olha só, exercitados. A disciplina é um exercício imposto por Deus, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie nem seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando
cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha só como a raiz de amargura tem um efeito multiplicador. Por meio dela, olha o que acontece, muitos são contaminados. Então cuidem, procurem viver em paz com todo mundo, busca a santificação. Cuida, se as pessoas estão tendo raiz de amargura, se você está tendo, trata disso, elimina isso. Versículo 16. Cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Então cuida, vê se tem irmãos aí que estão trocando as bênçãos de Deus por prazeres momentâneos. Veja. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não tem espaço para Esaús na igreja, que trocam a herança futura por um prato de lentilhas imediato. Não tem espaço para os Esaús na igreja. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade. Vocês não chegaram nisso aí, vocês estão reclamando à toa. Ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. O autor de Hebreus está dizendo, vocês não viveram isso. Quem viveu isso aí? Toda essa trombeta, esse fogo, esse pavor. Quem viveu isso? Está lá, ó, veja lá, Êxodo 19, 12 e 13. Quando Deus se manifestou no Monte Sinai, o povo ali ficou numa situação de grande pavor e medo. Vocês não chegaram nesse ponto, vocês estão reclamando à toa. Isso aí são palavras minhas, tá? Entenda aí, acompanhe a leitura visualmente também para você saber quando é Bíblia e quando sou eu que estou falando, tá? Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. O próprio Moisés ficou apavorado. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. É isso que vocês estão experimentando. Vocês, cristãos, vocês não passaram pelo Monte Sião. Vocês agora, aliás, vocês não passaram lá pelo... Esqueci, eu falei errado, não é o Monte Sião. Esqueci. Depois a gente vê isso. Deixa eu ver se aparece aqui o nome do monte. Não. Ele está falando aqui, ó. Vocês não passaram por aquele monte. Vocês estão agora no Monte Sião, na cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial. Vocês estão agora na presença de Deus. Deus é o Pai de vocês. Vocês conhecem Jesus, o Filho de Deus. Vocês não passaram por aquelas coisas. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Olha que interessante coincidência, né? Cristociência, vamos dizer assim, né? A gente não leu lá em Isaías a expressão do mediador da nova aliança, Isaías 42, está aqui, no mesmo dia a gente lendo sobre isso. E ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. O autor de Hebreus está falando, gente, vocês têm um privilégio enorme. Vocês estão sucumbindo diante de perseguições, diante de opositores. Vocês estão se queixando dos problemas da vida. Vocês não viram o que realmente é pavoroso. Vocês estão no céu praticamente. Vocês conhecem a maravilhosa graça, o Cristo, o mediador da nova aliança. Então, vivam confiantemente nisso, cuidem uns dos outros. Se tem alguém caindo em pecado, vai, levanta, cuida, trata. É assim que vocês devem viver. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusarem ou se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez, eu farei tremer
não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção destas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Então tenham cuidado, não rejeitem a palavra, não rejeitem as instruções divinas, não rejeitem as escrituras, porque se Deus abalou aquele monte, abalou a terra, saiba, ele vai acabar com tudo. E só vai permanecer as coisas que não são abaladas. Então, perseverem, perseverem. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Agradável a Ele, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo capítulo 12 de Hebreus que nos confronta, nos desafia a vivermos uma vida reta e perseverante. Nos desafia a suportar as oposições, os sofrimentos, entendendo que tudo isso é disciplina do Senhor para nos exercitar e nos fortalecer. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a eliminar da nossa vida tudo que nos embaraça, toda a raiz de amargura, e possamos olhar firmemente para Cristo, entendendo que Ele já conquistou para nós, entendendo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nos ajuda a compreender essas coisas, Pai. Te agradecemos também pelos capítulos que lemos de Isaías 41, 42. Verdades tão profundas, algumas partes tão complexas. Nos alimenta e nos fortalece, para que mais e mais a gente vá entendendo melhor as Escrituras. Assim oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Deus abençoe vocês. Até mais.